Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho fazer um vídeo aqui, apesar que eu já fiz esse assunto aqui completo, mas está em DVD no meu site, que você pode ir lá. A pergunta é o seguinte: quantos Messias existiram e quem foram eles? Eu peguei a definição etimológica da palavra Messias, que é Mashiach, vários dicionários atestam essa expressão. A Septuaginta trouxe a expressão Christos. Alguns documentos de Damasco traz com Vav aqui, tá? Em vez do Yud. O Targum, aramaico palestino, siríaco, mandaico, relato que origina-se do verbo machá, tá? Que é untar óleo, né? Untar. Então, Mashiach significa ungido, ou ser ungido da forma que está aqui, tá? Já o púnico relata Messe. O antigo arábico relata MSH, deve ser Machar ou Massar. O árabe, Massir. A versão etiópica e todas elas, ambos etiópico traz Massir, significa ser ungido, né? Tem Meshiach, Meshiro, Meshiach. Então existem várias construções do vocábulo Messias que está aportuguesado. Bom, quem foram os Messias? Primeiro, nós temos o rei de Israel, Saul, foi Messias, Davi e seus descendentes. Se Jesus vem da descendência de Davi, pode-se colocar, mas só tem um diferencial. Quando diz que Saul, Davi, os seus descendentes, né, foram Messias, é no sentido político. Aqueles que sentaram no trono para governar Israel. Tá? Nesse sentido aqui que coloca os descendentes de Davi que ascenderam ao trono, tá certo? Tem Meshiai, tá? Aí você tem 1 Samuel 2,35, 24, 7, 11, 26, 9, 2 Samuel 1, 14, 16, versículo 21, Lamentações, 2 Samuel 23, 1, Salmo 2, 10, e assim sucessivamente. Esse vocábulo Messias também foi utilizado para Ciro, em Isaías 45, 1. Lógico, Ciro foi ungido? Não, no sentido, o texto não diz que ele foi ungido. Mas esse vocábulo Messias tem um sentido também de um escolhido. Então Deus escolheu Ciro, o meu ungido, ou seja, alguém separado por Deus. Nesse sentido, Ciro, segundo Isaías 45:1, ele foi um Messias. Os sacerdotes também foram Messias, tá? Fora Ciro, nós temos os sacerdotes também que foram ungidos, tá? Segundo Levítico, Números 3:3, o sumo sacerdote, que está lá em Daniel 9, capítulo 9, versículo 26, e o versículo 25, que as pessoas pegariam o ungido de Daniel, aplicando-se à pessoa de Cristo. Sobre se é ou não, eu vou fazer um vídeo específico sobre essas 70 semanas de Daniel, tá? Vou fazer um vídeo específico sobre esse assunto. Os patriarcas também, tá? Foram considerados Messias. Aí tem a questão do helenismo, Messias, Mexia, mas eles têm como não um salvador escatológico no Antigo Testamento, tá? Primeiro no judaísmo, depois trouxeram o Christos no Novo Testamento, apenas a tradução do vocábulo grego para o vocábulo hebraico. Aí eu peguei aqui, poucas referências, tem muito mais, algumas expressões assim, então o sacerdote ungido, está falando do sacerdote ser ungido, né? Aí você tem a expressão aqui em hebraico, Verevi vakoren hamashiach, aí você tem em grego Kai soise roereus ro Christos, então você tem tanto aqui Mashiach, Hamashiach, e você tem aqui Christos. Então você tem Messias no hebraico para o português e Christos para o português, Cristo. Então os sacerdotes eram chamados, vamos colocar, de Messias ou de Cristo também, tá? Aí 1 Samuel 16,6 diz assim um texto: viu a Eliabe, isso Samuel, foi até a casa lá de Jessé, pai de Davi, para ungir alguém a rei de Israel. Aí ele vê Eliabe e aí ele diz consigo mesmo, Samuel, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Em hebraico qual é a expressão que você vai ter? Meshiro. Meshiro, tá? Que em grego você tem Christos. Então você tem, na concepção de Samuel, ele acredita que Eliabe era o Messias ou era o próprio Cristo. Só que depois ele vai ver que é Davi. Aí Deus fala para ele ungir Davi, a rei de Israel. Então Davi também foi o quê? Um Messias ou Cristo. Então não existiu apenas um Cristo, como alguns imaginam. Não, existiram vários Cristos, vários Messias. Lembrando que a palavra Messias e Cristo é o mesmo significado, tá? A diferença é que Messias é em hebraico e Cristo é em grego, tá? Apenas uma forma aportuguesada. Existe também, aí eu faço uma seguinte pergunta. O Messias é caracterizado por operação de milagres? Não.
Porque se for para a operação de milagres, então muitas pessoas são Cristo, muitas pessoas são Messias. Tanto que existe uma referência em Mateus 13, 22 que diz o quê? Porque surgirão falsos cristos. Eu estou dizendo de pessoas, né? A questão do vocábulo, da terminologia. E falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, se os milagres é a característica do verdadeiro Messias, então a própria referência de Mateus 13, 22 está dizendo que outras pessoas também fariam o mesmo sinais. Ou até outros sinais. A ponto de enganar aquelas pessoas que foram escolhidas. Então esse vídeo aqui que eu estou fazendo é apenas para informar para vocês que não existe apenas um Cristo, um único Messias. É que as pessoas pegam o vocábulo Messias ou Cristo como salvador de alma. E o vocábulo hebraico ou grego não traz nenhuma dessas conotações, tá? Isso, quem faz isso, cria-se uma ideologia. Então está aqui apenas um vídeo elucidativo para vocês saberem que a palavra Messias ou Cristo foi aplicada por várias pessoas, sendo eles reis, profetas, sacerdotes, patriarcas. Então todos esses foram Messias, foram Cristo. Entenderam o raciocínio? Apenas para explicar agora sobre se Jesus é o Messias, segundo as profecias do Antigo Testamento, Messias no sentido político, não no sentido de Salvador. Entra no meu site, tem lá um DVD especificamente que eu trabalho sobre se Jesus é ou não o Messias, tá ok? Muito obrigado, sucesso a vocês, até a próxima e tchau, tchau.